Saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, aqui da Assembleia de Deus, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou junto com o pastor Assis Irineu, ele que é nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical e também é o gestor aqui em Parnamirim para os assuntos relacionados ao DENEC. Então, tem levado aí grandes representações para todos os eventos da nossa EBD em síntese. Falando em EBD em síntese, já estou com saudade, pastor Assis. A última EBD em síntese foi maravilhosa lá no Centro de Convenções, tinha quase 3.000 pessoas e com organização maravilhosa. Então, quero passar aqui a oportunidade para o pastor Assis Irineu fazer suas considerações iniciais. E hoje nós estamos aqui para gravar a lição de número 9, né? Lição que tem por título As Promessas para os Pais e Filhos. Mas, senhor pastor Elias, e também a todos os amados irmãos que estarão assistindo este podcast. De fato, o senhor falou na ABD em síntese, na última edição. Foi um espetáculo, foi maravilhoso, com o nosso comentarista, pastor Linaldo. E eu creio que as próximas edições também serão, como sempre. Vamos para este comentário, mais uma vez, excelente, deste assunto que permeia o trimestre sobre as promessas de Deus, né? Amém, queridos. Então, só recapitulando para todos os nossos irmãos que estão assistindo a esse podcast, é o pastor Linaldo Renovato de Lima, ele que tem 81 anos de idade, é pastor jubilado aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, escritor renomado da nossa CPAD. Ele tem aproximadamente 22 livros editados e publicados pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, e é o pastor que está aí escrevendo essa lição maravilhosa. A lição de número 9, que fala das promessas para pais e filhos, ela tem como texto áureo dizendo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. A verdade prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Então, guarda isso aí como pilares, a bênção e a proteção. Nós temos três objetivos propostos, bem interessantes para ser estudados juntamente com os irmãos e comentado, que é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. O segundo é conscientizar o cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. E o terceiro é compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. É bem interessante. E aqui na introdução, o pastor Assis Irineu eu era co-pastor lá no estado de Goiás, e uma criança chegou para um pastor de aproximadamente 50 anos de idade, que era o meu pastor, e ele tinha os cabelos brancos aos 50 anos de idade. E aquela criança olhou para ele e falou assim: o senhor está perto de morrer? Ele disse: eu acredito que não. Ela disse: quando a minha avó ficou com os cabelos brancos igual ao seu, ela morreu. E aquele pastor pegou e respondeu para aquela criança de uma maneira extremamente sábia, que ele disse assim: eu acredito que não. Eu tenho 50 anos de idade, realmente tenho a predisposição a ter cabelos brancos, mas eu sempre honrei muito ao meu pai e à minha mãe. E de acordo com Efésios, está uma promessa de que isso vai me dar longevidade. Então ele olha isso aí como esse mandamento que está aqui, com promessa que diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo. Então aquele pastor disse: acredito que vou viver muito tempo porque eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. Então esse é um exemplo bastante solto e leve para contar na sua sala de aula, que pode abençoar vidas e trazer o aluno. Quando a gente fala da parte pedagógica de uma lição como essa, pastor Assis, e domingo lecionando para os meus alunos têm média de entre 60 e 80 anos de idade, em média. É a classe Samuel aqui na Assembleia de Deus de Parnamirim. E eles me têm um respeito maravilhoso, eu amo aquela classe. E sempre que eu chego, eu trago algo para entrosar o aluno. Ele precisa participar, ele precisa ter ideia, ele precisa interagir, porque ele, para construir conhecimento, ele precisa estar envolto.
E esse é o principal objetivo que a gente precisa começar quando fala da lição. Então, na introdução, fala que estudaremos a respeito das promessas de Deus voltada para o relacionamento. E quando fala é relacionamento, não é simplesmente aquele pai que pega o filho e simplesmente coloca no mundo e deixa que o mundo crie. Eu achei interessante que hoje tivemos uma reunião de professores da Escola Bíblica Dominical na minha igreja. E sempre me chama a atenção que o filho do pastor Assis Irineu, quando se refere a ele, sempre fala do exemplo que ele é para ele como pessoa e como obreiro. Então, imagine aí como é muito mais difícil e é desafiador, como aqui tem a palavra desafiador, para um pai ser o exemplo para o seu filho, porque o filho acaba vendo tanto os nossos aspectos positivos como nossos aspectos negativos, e isso tudo vai formar o caráter que ele tem. Muito do que somos, ele vai experimentar, ele vai ver e vai escolher copiar. Então, isso é muito importante. Então, é interessante que diz que o mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus, ela nos dá subsídios preciosos para que nós possamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar e com a promessa de que quando crescer não se desviará dele. Então, aqui é interessante que ele fala que as promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Pastor Assis Irineu estará comentando agora o tópico de número um. Fique conosco, compartilhe esse vídeo aí também para abençoar outras vidas. E eu creio que isso vai ajudar a melhorar muitos relacionamentos que talvez estejam à beira da falência e que podem ser transformados através dessa lição. Com certeza, pastor Elias. É uma lição que fala da promessa de Deus para pais e filhos e traz esta bênção, tanto no relacionamento, como é o que a gente trata aqui no tópico primeiro, como também lições que falam do cuidado que os pais têm com o filho, que o senhor há de comentar, né? E no tópico terceiro, lições que falam das bênçãos que existem para pais e filhos. E se tratando do relacionamento bíblico entre pais e filhos, no primeiro subtópico, o pastor aborda o texto do Salmo 127 e ele diz que os filhos são apresentados ali como herança do Senhor e como galardão. A gente tem a ideia de herança. Herança atualmente, a nossa ideia é que você só adquire quando os pais morrem, né? A herança se passa depois da morte do ancestral para os seus herdeiros. Mas com o Senhor é diferente, porque o nosso Senhor está sempre vivo. Então, a herança aqui é no sentido daquilo que Deus presenteia, que dá como garantia de forma permanente para os seus filhos. E a palavra galardão tem um sentido de recompensa, conforme está aqui no Salmo 127, versículo 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade e, por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Este Salmo 127, ele começa no versículo 1 e 2, mostrando que é o Senhor quem edifica a casa e que é o Senhor quem guarda a casa, quem guarda a cidade. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou seja, o Salmo, que faz parte do Cântico dos Degraus de Salomão, trata justamente a respeito desse cuidado de Deus com a família, chamando a atenção para que todo o nosso olhar, toda a nossa vida esteja voltada para esse cuidado do Senhor. E aí no versículo 3 diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, galardão que é recompensa, herança, um bem permanente que Deus dá. Os filhos são bens permanentes. São os bens mais valiosos que nós podemos ter quando a gente constitui família. Os pais terem os seus filhos, né? Mais do que qualquer coisa material. E aí, no versículo 4 diz: como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Por que flechas na mão do valente? Flechas são armas
em que o valente usa para atacar, são armas em que o valente usa para pelejar, ou seja, são instrumentos de combate. E a ideia aqui, o versículo 5 diz: Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era o recipiente em que ficavam as flechas, normalmente 5 a 6 flechas cabiam na aljava. Ele diz: Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, esses pais que têm filhos, digamos, de uma quantidade, às vezes até grande, 5, 6 filhos, ou até mais, se incentivava muito a quantidade de filhos antigamente. Quando os filhos cresciam, eles eram como flechas na mão do valente. Se eles fossem para alguma disputa judicial, que normalmente se resolvia às portas da cidade, tinha uma praça larga depois dos portões principais, e ali os anciãos resolviam as demandas judiciais. Esses filhos, 5, 6 filhos, eram como flechas nas mãos do homem que os tivesse, porque garantiriam a sua defesa. Então, quem tinha um bom número de filhos tinha uma quantidade boa de instrumentos humanos que os defendiam. Por isso que não ficaria envergonhado quando tivessem demandas nas portas da cidade para resolver questões judiciais. Isso mostra a grande importância dos filhos como recompensa, como herança, como bênção para os pais, algo que literalmente era usado na experiência do povo de Deus em Israel e que hoje serve de lição para nós. Os filhos são esta bênção para nós. Então, ele diz que é uma grande responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor, que são os filhos, seja preservada nestes tempos difíceis. Então, são bênçãos que Deus nos confiou e cabe a nós cuidarmos bem dessa herança, dessa recompensa. E aí, no versículo, no segundo subtópico, trata sobre o mandamento com promessa para os filhos. E aí eles destaca a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, em que o apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Há uma promessa de longevidade. Paulo diz: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. Ou seja, este mandamento aqui, o primeiro com promessa, é o quinto entre os 10 mandamentos. E ele traz essa promessa de longevidade e de prosperidade para os filhos que amam seus pais e que os honram. E, por derradeiro, encerrando aqui o subtópico, com o subtópico 3 do tópico 1, ele fala de mandamentos e bênçãos para os pais. Ele diz que, se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, conforme já no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos. E os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria e o amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Então, aqui há promessas maravilhosas para os pais que também cuidam bem dos filhos. Uma coisa interessante que o pastor Rinaldo frisou aqui, a questão da disciplina. Hoje nós temos vivido em meio a uma cultura de indisciplina. As pessoas são contrárias à arte de disciplinar. São contrárias a este processo. Ninguém quer ser disciplinado em nada. E condenam, criticam, e muitas vezes não aplicam isso nem nos lares, nem em outras instituições. Queridos irmãos, a falta de disciplina, seja na igreja, seja em casa, seja nas instituições de uma forma geral, gera muitas vezes baderna. Temos que ter disciplina em tudo. Disciplina impõe respeito, ordem, organização. Disciplina não é a mesma coisa que violência. Disciplina é seriedade. É tratar as coisas com ordem, com decência, com seriedade, com obediência, respeitando a hierarquia e corrigindo quando for necessário. Nós precisamos ter esse cuidado disciplinar com nossos filhos em nossas casas. Crianças entregues à indisciplina vão
tanto causar prejuízos para os pais, para si próprios, como também para a sociedade e para a igreja. Então, este é a síntese do tópico primeiro. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Passo para o pastor Elias, da continuidade com o tópico 2. Queridos, é bem interessante, pastor Assis, quando você fala da disciplina e do sentimento, né? Porque assim, por amor a gente faz bastante coisa, mas e quando esse sentimento fica desgastado e quando esse sentimento fica abatido por algumas situações da vida? Aí normalmente a pessoa não quer fazer. A disciplina faz com que, mesmo quando ele não quer, ele se levante e vá. Então esse ato de disciplinar faz com que crie uma consciência nos filhos para que ele, mesmo quando ele não quer, ele se levante e vá. E isso é bem interessante que quando você está ensinando uma criança, normalmente a criança ela não quer ir tomar banho, quase sempre. Mas quando você leva ela, ela entra debaixo d'água, ela começa a cantar, ela fica feliz, ela gosta do banho, que ela tem, que ela reage é ao processo de parar a brincadeira e ir para o banho. E você acaba ensinando para ela dizendo, filha, você pode não querer, pode até ir um pouco chateado, mas vá. Aprenda o princípio da honra. Honre seu pai e vá. E ela acaba entendendo isso. Eu mesmo falo isso com a minha filha de 7 anos, e quando chega nesse ponto que eu digo, filha, mesmo que você não queira ir, vá por honra. Honrando, você vai ter bênção sobre a sua vida. Então, o tópico aqui, de número primeiro, do subtópico primeiro do tópico 2 fala de cultivar o ensino da palavra de Deus. É interessante que o pastor Linaldo Renovato ele coloca aí a necessidade da palavra de Deus como sendo a raiz, ou seja, o cerne, como sendo um alicerce essencial para esse crescimento. O pastor Linaldo Renovato é conhecido por já ter lido a Bíblia 50 vezes, pelo menos, eu acho que está na 51ª. Ele tem o hábito de ler todo ano, tem grupo de WhatsApp que lê com ele, tanto aqui no Brasil como pessoas no exterior que também fazem parte. E ele também faz isso com os filhos regularmente, quando moravam com ele. Eu me lembro que ele dizia que esperava a Raquel chegar da faculdade para poder ler com ela e tal, algo assim. Então, queridos, ele fala sobre 4 propósitos interessantes que a leitura da Bíblia Sagrada acaba trazendo. O primeiro propósito é o espiritual, acaba fortalecendo a pessoa espiritualmente. O segundo é o moral, porque acaba trazendo padrões que serão norteadores de uma sociedade saudável. O emocional, porque aquele que tem um altar bem construído, ele acaba tendo seguramente menos problemas emocionais. E o social, que ele fala também, incluindo aqui o padrão de conduta que nós devemos ter perante uma sociedade, principalmente em meio a uma sociedade corrompida. A segunda coisa que o pastor Elinaldo vai destacar aqui, que é importante, é levar o filho para a casa do Senhor. Às vezes tem pais que acabam que, quando o filho fica maior, não quer ir à igreja, e vai perceber que ele também não ia à igreja sempre, e agora ele quer mostrar um padrão de conduta, ou querer que o filho haja ou reaja para o seu filho reagir a processo, ou seja, ele chegar e copiar e fazer, a maioria das vezes você vai ter que ter feito antes. Então não é mandá-lo para a igreja, é ir com ele. E aqui ele fala de incentivá-lo, encorajá-lo, levá-lo à escola dominical. A escola dominical é um dos trabalhos mais fantásticos da igreja. A bem da verdade, por quê? Porque é até, eu diria que até certo ponto, melhor até que cultos de doutrina em que aspecto? É que lá o aluno ele interage mais. Ele tem a chance de participar e essa participação ajuda na construção do conhecimento. As coisas que a gente interage para aprender, a gente tende a mantê-las por muito mais tempo. Então, quando fala de pedagogia para ensino de alguma coisa, aquilo que a gente interage faz com que nós guardemos por muito mais tempo. Então, aqui ele fala do culto de ensino também como algo extremamente importante, da escola dominical, da leitura da palavra, e para concluir esse primeiro tópico, ele vai finalizar com o versículo que traz isso muito bem, que ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ele vai trazer aí o Salmo 122, versículo 1. E aqui no subtópico número 2, ele vai falar da prioridade na família. E aí, o texto básico que ele usa é o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 12,
e depois ele também traz Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala do obreiro e das qualificações do obreiro. E ele vai dizer que cuide bem da sua casa, então que governe bem a sua casa. Então, quando ele fala sobre isso, ele mostra a preocupação do obreiro com a família. É importante que quando nós escolhemos o lugar que vamos congregar, que olhemos até estruturas. Hoje eu conversava com alguns professores da Escola Bíblica Dominical, que é importantíssimo, e eu fui superintendente de Escola Bíblica Dominical lá em Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e quando eu cheguei para ser superintendente, eu percebi, pastor Assis, que na classe infantil a professora tinha o hábito de dar uma folha em branco para a criança e a criança ia desenhando. E quando eu cheguei lá, eu disse, mas qual foi o projeto pedagógico que a senhora usou? Qual a história bíblica que contou? O que a criança está levando para contar para os pais em casa? Ela disse, não, normalmente eu boto eles para desenhar, depois eu sirvo um lanche. Eu disse, a criança é uma folha em branco, a senhora tem a chance de escrever algo maravilhoso da parte de Deus na vida dela e está perdendo todo esse tempo fazendo um desenho aleatório, uma pintura rupestre, alguma coisa assim, desse tipo, em vez de ensiná-la uma história bíblica e que ela faça um desenho que tem a ver com o personagem que está sendo trabalhado, que cria um projeto pedagógico sério, e a gente foi trabalhando isso, e glória a Deus que chegou um ponto com a formação necessária, porque às vezes você tem alguém que faz algo não tão bom, eu nem diria que, eu nem vou dizer errado, mas não tão bom só porque ele não conhece algo melhor do que aquilo para fazer. É o melhor que ele tem disponível. E é interessante que aqui, quando fala da prioridade, o pastor Linaldo elenca três prioridades que todo ser humano deve ter para ter uma vida cristã saudável. Então, a primeira prioridade que ele fala aí é o seu cônjuge, primeira prioridade. A segunda prioridade é os seus filhos. E a terceira prioridade é a sua igreja local. Então, ele, dentro dessas prioridades, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando ele fala de prioridades aqui na Terra, de uma hierarquia de prioridades na vida cristã, aqui na Terra, ele coloca o cônjuge em primeiro lugar, depois os filhos, porque os seus filhos não serão saudáveis normalmente se o seu relacionamento com o cônjuge também não é saudável. E depois, por último, ele coloca a igreja local. Porque às vezes nós nos dedicamos tanto à igreja local que deixamos a família de lado, nos dedicamos tanto ao trabalho que deixamos de lado. E por último, o terceiro tópico tem a ver com o que o pastor Assis Irineu comentou anteriormente, tem a ver com disciplina. E quando fala de disciplina e estímulo, é interessante que tem pais que ele não tem o hábito de elogiar. E por não ter o hábito de elogiar, parece que tudo que a pessoa faz é ruim, porque ele está sempre chamando a atenção, mas ele nunca está elogiando por nada. Eu achei interessante que o meu irmão mais novo, uma certa vez cheguei de improviso na hora do almoço na casa dele, ele nem, acho que nem pretendia comer em casa, e a esposa dele foi rapidinho numa panela elétrica, fez um arroz branco, depois pegou uns ovos, fritou, botou uma farofa de churrasco, virou aquela farofa de ovo e fez um vinagrete ali com tomate, cebola e botou o azeite, botou ali os temperos e foi isso o almoço e fez um suco rapidamente. Quando ela o colocou na mesa, ele falou assim, pastor Assis, está uma delícia, querida. Porque tinha um hábito de elogiar, e quem tem o hábito de elogiar, não importa o quão simples algo é. Quando ele vê algo que agrada, ele fala, ele gostava de tudo que tinha ali. Então é interessante que nós façamos isso com nossos filhos. O pastor Elinaldo coloca três coisas dentro do processo da disciplina. Lembre-se, disciplina faz com que você faça coisas, mesmo quando tudo parece difícil. Então ele vai falar do princípio da obediência, vai falar do princípio da honra e do princípio da responsabilidade. Dentro do princípio da obediência, você faz porque é certo. E aí você prefere obedecer do que pagar o preço. Obedecer do que sacrificar. Dentro do princípio da honra, quem honra alguém, se você honra o seu pai, você o obedece. Quando eu falo para minha filha de 7 anos, para ela tomar banho, e ela está brincando, e por estar brincando, ela às vezes não quer ir naquele momento, eu falo para ela, filha, faz para honrar o seu pai, ela sempre vai. Então, às vezes, entendendo o porquê, fica muito mais fácil obedecer.
E isso é um princípio para o pastor Assis Irineu foi militar, foi de duas forças diferentes, então tem até muito mais experiência do que eu também fui da Polícia Militar e do Exército, a gente acaba entendendo isso. O princípio da honra traz muito isso aí. E quando você quer honrar alguém, você age dessa maneira. Quando você quer honrar a Deus, obedecer é importantíssimo. Sem isso, não existe esse princípio da honra consolidado e a responsabilidade. E para concluir, o pastor Elinaldo ele vai falar sobre alguns temperos essenciais que deve ter no relacionamento saudável. Primeiro, o elogio. O elogio. E hoje eu me dediquei a elogiar uma equipe que trabalha belíssimamente na Escola Bíblica Dominical e quando terminou a reunião que nós estávamos reunidos, eu fui lá e elogiei porque o trabalho é belíssimo de jovens que chegam na igreja 7h30 para 8 horas da manhã no domingo e montam as televisões para o trabalho funcionar. E na minha sala, quando eu estava na outra classe, eles tinham o hábito de ligar o data show e ainda botar a lição já projetada. Quando eu chegava, estava pronta. Então, é um cuidado maravilhoso. Elogiar. Segundo, afagar. Aquele abraço, aquele cuidado. Terceiro, demonstrar carinho. Quarto, demonstrar afeto. E isso tudo vai provocar nele segurança, porque ele vai ver que aquilo que ele faz é bom. E vai provocar também confiança. Porque quando você critica muito alguém, eu já estive lecionando para um público extremamente crítico, e chegou uma hora, pastor Assis, que eu cheguei para eles e falei assim: me reservo ao princípio da falibilidade, que é o que me torna humano. E quando eu reconheci que era passível de falhar e que isso é humano, tirou todo aquele peso que eu estava sentindo por estar diante de um público extremamente crítico para aquilo que estava sendo lecionado, porque eu tinha um sotaque diferente do deles, porque eu tinha um jeito de lecionar diferente do deles. Então, queridos, Deus abençoe. Quero passar ao pastor Assis Irineu, ele que estará comentando o subtópico número 3, mas vocês já viram que essa lição é maravilhosa. Se você for entrar em exemplos da vida, tem um zilhão, tem muita coisa boa para falar. E ele vai estar concluindo, e nós estaremos orando, e concluindo essa lição. Muito bem. No tópico 3 nós temos bênçãos, pais e filhos. No subtópico 1, o pastor Arinaldo elencou aqui as bênçãos para a posteridade. E ele diz que há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. E aí ele cita aqui a profecia de Isaías, depois de Joel, a confirmação em Atos dos Apóstolos sobre a promessa da imersão no Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito Santo, e mostra como é importante orarmos para que nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Na verdade, todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo, não é? Em segundo lugar, ele trata a respeito da família como sendo o lugar onde os filhos devem ser abençoados. Ele diz que é um ambiente que os filhos devem ter experiências com Deus, viver suas promessas, estabelecer uma vida de compromissos com o Senhor. E diz que nós vamos ajudar muito nossos filhos se promovermos o culto doméstico. É outra coisa que ele frisa muito, então é muito importante. Isso toca em nós, a maioria de nós não tem uma cultura da prática constante do culto doméstico, mas é importante que a gente, com essa lição, a gente pare e pense: como é que está sendo realizado o culto doméstico na minha casa? Qual é a frequência? Como é que estou procedendo? Estou em falta? E se estivermos em falta, nos corrigirmos, procurarmos sanar isso aí, pois é um princípio bíblico baseado em Deuteronômio 6, 6 ao 9, que realizemos culto doméstico em nossas casas. E por derradeiro, ele fala sobre a necessidade dos pais protegerem seus filhos. Ele diz que os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, na infância, na adolescência ou na juventude. E diz que as nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Que nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressar as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas, que os nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles.
de fato, tudo isso aqui que o pastor Alinaldo frisou é necessário, queridos. E talvez nós, como igreja, como instituição, possamos realizar alguns programas, alguns projetos, alguns seminários voltados para essa orientação dos pais, como criar os filhos. A igreja tem estudos, tem livros, tem esse trabalho dominical que abrange toda a família, mas hoje em dia nós temos uma necessidade muito grande de trabalharmos o projeto família. Na conclusão, nosso pastor diz para nós buscarmos a Deus, em Deus, a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisa. Eu, encerrando aqui o tópico 3, quero voltar para o pastor Elias para ele orar, impetrar a bênção apostólica e fazer o encerramento deste trabalho. Queridos, eu vou estar orando, o pastor Cirineu vai estar ministrando a bênção apostólica, mas eu quero agradecer ao pastor Reinaldo Dilo pela excelência do trabalho que tem feito, né? Ele que é o coordenador geral do DENEC, é quem preside esse trabalho, e o pastor Martim Alves da Silva, que teve essa visão. Realmente, a gente tem visto que esse trabalho alcança muita gente, e o trabalho da EBD em síntese tem sido algo muito marcante. Eu nem sei que tamanho nós ficaremos e como impactaremos o Brasil através desse trabalho, porque tem vindo grandes palestrantes, os escritores da revista da CPAD vindo para cá, para Natal, para estar ministrando. Então, realmente um trabalho extremamente impactante. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante da Tua presença. Que esse momento, Senhor, de aprendizado possa alcançar muitas vidas e alcançando possa transformar famílias e transformando possa gerar lares mais saudáveis e que pessoas até afastadas possam voltar para a tua presença e pessoas que nunca congregaram possam te aceitar por ver, Senhor, que estar em tua presença é maravilhoso, que tu tem promessas maravilhosas para a vida do cristão. Então, papai querido, venha, Senhor, a trabalhar de maneira que essa aula possa mudar muitas vidas. Eu te peço, Pai querido, e que o Senhor esteja cobrindo com a tua potente mão a cada professor que leciona nesse trabalho, a cada irmão que contribui nesse trabalho, a cada um que está, Senhor Jesus, envolvido com a obra, com o teu trabalho. Pai querido e Deus eterno, eu te peço em nome de Jesus que todos sejam neste momento abençoados. É isso que eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.